Você está pronto para iniciar uma viagem pela Itália, Índia e Indonésia e conhecer a si mesmo e quanto explora o que há de melhor em cada um desses lugares? Então, sem mais delongas, vem comigo porque a nossa viagem vai começar! Eu sou Bárbara Seibel, escritora e fundadora desse canal lindo e maravilhoso e uma leitora apaixonada por livros que dificilmente assiste um filme até o final. Então, diante desse sacrifício que fiz, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Agora sim, vem comigo! No vídeo de hoje nós vamos descobrir as diferenças do best-seller de Elizabeth Gilbert, Comer, Rezar e Amar, e a sua adaptação cinematográfica em 2010. Bem, vamos começar pelo começo. Comer, Rezar e Amar é uma autobiografia de Elizabeth Gilbert, publicada em 2006. O livro narra a jornada pessoal de Elizabeth após um divórcio difícil e um período de depressão. Decidida então a se redescobrir e encontrar um novo sentido para a sua vida, ela embarca em uma viagem de 1 ano por 3 países: Itália, Índia e Indonésia. Na Itália, ela busca o prazer e a boa comida. Elizabeth, cansada de sua vida estressante, decide então passar 4 meses em Roma e outras partes da Itália. Aqui ela se permite desfrutar das delícias culinárias italianas, redescobrindo o prazer de comer sem culpa. Ela faz amigos, aprende italiano e se permite viver momentos de alegria simples, como quando ela e seus amigos preparam uma refeição tradicional italiana. Já na Índia, ela mergulha na espiritualidade e na meditação. Em um ashram, que é um espaço espiritual, uma comunidade que reúne pessoas em torno de um guru ou mestre e que promove a prática espiritual, ela busca a paz interior e o autoconhecimento através da prática da meditação e também da disciplina espiritual. Ela enfrenta, é claro, desafios internos, lidando com a dificuldade de silenciar sua mente totalmente agitada e confrontar seus demônios internos. Nesse espaço, ela conhece o Richard, que é um texano que se torna seu amigo e também mentor, e ele ajuda a navegar pelos desafios emocionais e espirituais que ela enfrenta, porque ele compartilha um pouco das suas experiências com ela. E em Bali, na Indonésia, ela tenta equilibrar o prazer mundano e a devoção espiritual. Ela busca um xamã que havia conhecido em uma viagem anterior. Ela aprende então sobre a cultura local, faz novos amigos e eventualmente encontra um novo amor em Felipe, que é um brasileiro que vive em Bali. E esse romance, ele se desenvolve de forma gradual, ajudando a Elizabeth a encontrar um equilíbrio entre o seu desejo de amar e a sua necessidade de se manter independente. E o livro foca muito nesse pequeno detalhe. Agora vamos à polêmica, diferenças entre o livro e o filme. A adaptação cinematográfica de Comer, Rezar e Amar, que foi lançada em 2010, dirigida por Ryan Murphy e estrelada por nossa querida Julia Roberts como Elizabeth Gilbert, nos traz algumas pequenas semelhanças com o filme, mas também algumas divergências. O livro, por exemplo, é muito introspectivo e ele foca muito nas emoções, nos pensamentos e no crescimento pessoal da Elizabeth. As descrições detalhadas de suas experiências e reflexões internas são centrais para a narrativa. Já o filme dá mais destaque aos relacionamentos de Elizabeth, especialmente o romance com o Felipe, que foi interpretado por Javier Bardem. A profundidade de suas reflexões internas é um pouco superficializada, priorizando as interações visuais e os diálogos mais diretos.
Em suas memórias, Elizabeth detalha várias experiências e pessoas que conheceu durante sua viagem. Muitas dessas histórias são ricas em detalhes e mostram a sua transformação gradual, como suas interações profundas com personagens secundários em cada país. Algumas dessas histórias e personagens foram omitidos ou simplesmente simplificados no filme para manter um ritmo mais dinâmico e focado na jornada principal. Por exemplo, algumas cenas detalhadas de meditação na Índia e conversas filosóficas em Bali são reduzidas quase que ao extremo. Nós temos algumas pinceladas durante a adaptação, mas aqui está muito mais detalhado. O livro dedica um terço de seu conteúdo a cada país, permitindo um mergulho profundo em cada fase da viagem. A estrutura é clara e permite uma imersão completa em cada experiência cultural e emocional. O filme, é claro, por questões de tempo, nós entendemos isso, precisa condensar essas experiências, resultando em uma sensação de que tudo ocorre mais rapidamente. A transição entre os países é mais abrupta, com menos tempo para explorar cada cultura em profundidade. Vários personagens secundários têm um papel significativo no livro, contribuindo para o desenvolvimento da Elizabeth. Personagens como o Giovanni na Itália, o Richard na Índia e Ketut em Bali têm papéis ricos e complexos, pois cada um deles vai trazer situações que fazem com que o aprendizado da Elizabeth seja um pouco mais natural. Alguns desses personagens têm seu papel reduzido ou são combinados em um único personagem para simplificar a narrativa. Por exemplo, o tempo de tela de Richard é significativamente menor e algumas das lições que ele ensina a Elizabeth são praticamente diluídas nesse contexto. Vamos às curiosidades das gravações, que eu sei que vocês também gostam de saber dessa parte. As filmagens foram feitas em locações reais na Itália, Índia e Bali para capturar a essência dos lugares descritos no livro. Isso adicionou uma camada de autenticidade visual que enriquece a experiência do espectador. Pelo menos nisso eles fizeram um bom trabalho. Julia Roberts passou um tempo em cada país antes das filmagens para se familiarizar com os locais e entender melhor a jornada que a Elizabeth fez, e isso ajudou a atriz a incorporar a transformação emocional e cultural que a personagem experimenta. Julia Roberts sempre arrasando. Muitas das cenas na Itália e em Bali foram filmadas com a participação de habitantes locais, adicionando autenticidade às sequências. Em Roma, por exemplo, a cena em que Elizabeth faz amigos italianos reflete a verdadeira hospitalidade italiana. E o que sabemos sobre Elizabeth Gilbert e a criação desse livro maravilhoso? Ela já era uma escritora reconhecida antes de Comer, Rezar e Amar, mas este livro foi o seu grande sucesso, transformando-a então em uma celebridade literária. Ela era conhecida por sua escrita envolvente e honesta, e Comer, Rezar e Amar solidifica praticamente seu status, porque ele é escrito com muita sinceridade, honestidade e também bom humor, apesar de todos os episódios tristes e depressivos que aqui acontecem. Elizabeth escreveu o livro após retornar de sua viagem, utilizando diários e anotações feitas durante sua jornada. Tá vendo a importância dos diários? O processo foi tanto catártico quanto terapêutico para ela, permitindo-lhe processar suas experiências e compartilhar sua transformação com os leitores. Obrigada, Elizabeth, te devo uma. O livro foi um sucesso imediato, traduzido para mais de 30 idiomas e vendendo milhões de cópias no mundo todo. Ele inspirou muitas pessoas a buscarem as mudanças e o autoconhecimento, tornando-se um fenômeno cultural e um ícone do gênero de memórias de viagem e autoajuda. Confesso que esse foi um livro que foi lido sem pressa, até para que algumas reflexões dele pudessem ser mais facilmente assimiladas.
Os ensinamentos do Ketut, até as conversas com o Richard são bem importantes e trazem situações em que a gente se identifica com a Elizabeth e com o que ela está passando. Para quem busca embarcar em uma jornada de autoconhecimento, esse livro com certeza é muito útil, porque faz com que essa viagem se torne possível. É uma jornada interna, você precisa viajar para dentro dos seus sentimentos. Acredito que muitas mulheres irão se identificar com o que acontece com a Alice, a Elizabeth, durante a narrativa, em função desses conflitos internos aos quais muitas vezes nós somos submetidas. É uma leitura riquíssima em detalhes sobre os aprendizados da vida, quando estamos dispostos a aprender com ela. Acredito que não preciso deixar declarado que, embora eu tenha gostado da adaptação, mesmo sabendo que boa parte do enredo precisou ser enxugado para caber na adaptação com duração de 2 horas e 13 minutos, é preferível, é claro, que você leia o livro que contém 360 páginas, o qual deixo o link na descrição desse vídeo. Sim, você é uma pessoa livre, portanto pode ler antes e assistir depois e tirar suas próprias conclusões e voltar aqui e deixar o seu comentário, por favor, eu faço questão. Agora me conta, o que você sentiu lendo ou assistindo Comer, Rezar e Amar? E espero que você tenha gostado da nossa minissérie Livro vs Filme, então lembre-se de deixar a sua curtida e compartilhar com quem precisa conhecer essa história. Ah, e se você gostou desse conteúdo, sugiro que você assista a esse aqui também. E eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!